Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a esta live. Hoje estamos aqui para falar sobre um assunto um pouquinho diferente, né? Estávamos aqui há poucas semanas falando sobre métodos naturais, método Billings, mas esse assunto de hoje tem tudo a ver com os métodos naturais, porque tem a ver com o seu casamento, tem tudo a ver com a sua vida matrimonial, né? E sempre quando estamos em aulas ao vivo ou quando estamos nos atendimentos individuais, é muito comum conversarmos sobre esse assunto, sobre vida de oração, sobre fé, sobre a frequência na oração, sobre a determinação, né? E a nossa fé vai se tornando mais forte, mais inabalável quando a gente tem uma vida de oração constante e ordenada. A nossa confiança em Deus vai aumentando. Por isso eu trouxe esse tema aqui, tão importante na nossa live de hoje. Ordene o seu casamento com vida de oração. Mas vocês já viram, né, que eu não vou falar sobre isso sozinha, né? Nós vamos convidar o meu esposo Renato, que faz também um lindo trabalho nas redes sociais, no seu Instagram, ajudando as pessoas a ordenarem a sua vida de oração. Afinal, a gente ouve muito falar, né? Ah, vida de oração, tem que rezar. Mas qual é a oração, entre muitas aspas, né, mais eficiente? Como saber se a minha vida de oração está ordenada? Como conseguir organizar de acordo com a minha vida o que se encaixa de maneira melhor, de maneira que eu não deixe por último, né, mas que eu consiga ali de fato ordenar dentro da minha realidade. E aí você vai encaixar na sua realidade, né? Você que é mãe, você que é esposa, você que às vezes trabalha fora e precisa juntar, organizar tudo isso, porque também é verdade que se você não tiver ordem, nunca vai sobrar tempo para rezar. E se não sobra tempo para rezar, aí tudo desanda, né? Todo o resto da nossa vida fica fora de ordem. A gente acaba desanimando, né? Sobretudo aquelas mulheres que estão vencendo, né? Eu atendo muitas meninas que estão largando os contraceptivos para viverem os métodos naturais. Então elas estão enfrentando verdadeiramente uma batalha espiritual com a vida velha delas, né? Com a vida que elas viviam, com o pensamento de controle de natalidade, com o péssimo hábito de usar contraceptivo e agora uma vida nova, um casamento novo, né? Uma realidade onde ela precisa ali se organizar, né, e mudar de fato o pensamento para que ela possa entregar a sua vida, a sua fecundidade, o seu casamento a Deus de uma maneira muito entregue, né, de uma maneira muito abandonada. E eu digo assim, com toda certeza, quem não tem vida de oração, quem não busca uma intimidade diária com Deus, né? Quem não se lembra de Deus, não eleva uma oração, não eleva um agradecimento, um clamor, ao longo dos dias, essa fé vai esfriar. Ela vai esmorecer. Ela vai se definhar. E você não vai nem perceber. Por quê? Porque o simples, o básico, o essencial que a gente deve fazer todos os dias, a gente não está fazendo. E o contrário também acontece. Quanto mais eu busco a Deus, mais a minha fé vai ficando robusta. Quanto mais eu rezo, mais eu vou me aperfeiçoando nas virtudes, mais eu vou moldando o meu caráter, tá? Mais a minha casa, a minha vida vai ficando mais leve. E aqui eu trago, antes já de convidar o Renato, se você já chegou, já manda um oi aí, né?
E aí, sobretudo para as mulheres, né, a importância da mulher ter uma vida de oração para conseguir seguir o dia e para conseguir organizar também toda a sua família, toda a sua casa. Afinal, é uma casa onde a mulher está desordenada, estressada, ela coloca tudo abaixo, tudo a perder. Mas vamos lá, que Renato vai entrar, já vou aceitar aqui a solicitação dele. Vamos aprender aí com ele. Vamos ver se ele já chegou. Foi. Boa noite. Só acertar aqui para ficar mais altinho. Bora lá. Ajeita o teu aí também. Tô ajeitando. Foi. Boa noite, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês. Sejam bem-vindas aqui na live, né? A Nayara já deu essa introdução do que a gente vai falar sobre vida de oração e casamento. Em específico, né? Ordenar essa vida de oração dentro do casamento, né, amor? Que você falou? Isso aí. Tá bonita de rosa. São seus olhos. Fala, amor. Bora Quer lá. começar? Não, eu quero que você vinha falando sobre isso, né? E aí quero que você comece. Pode ser? Pode começar falando um pouquinho pra gente, já falei bastante. Aí depois, aos pouquinhos, eu vou entrando. Tá ótimo, então. Então, deixa eu me apresentar, né, pessoal. Sou esposo da Nayara, somos casados aí, vamos fazer 10 anos, em janeiro. Temos 3 filhos e hoje eu faço também um trabalho pelas redes sociais, um trabalho que eu já era ativo na igreja, né, que é de direção espiritual. Aí hoje a gente trabalha exclusivamente com isso, né, Nayara com a mentoria dela e eu com essa minha mentoria de direção espiritual. E a gente vem conversando já há um tempo e vendo a necessidade de falar isso, porque Nayara cuida de pessoas, eu cuido de pessoas, e a gente tinha, de alguma forma, unir esses dois apostolados, né, para a gente conseguir mostrar para eles esse caminho que nos dá amadurecimento dentro do nosso casamento. Tá? Então, assim, um desses passos é a vida de oração, é a ordenação na vida de oração. Tá? Então, vamos lá. O que é o casamento, o sacramento do matrimônio? A união do homem com a mulher. Quando a gente casa, a gente é um só corpo e uma só alma. Não é isso que o padre nos fala, que a gente aprende dentro da igreja? Então, vamos entender assim. Se a mulher é uma coisa assim que a gente via, né, muito tempo e começa a perceber que isso é muito errado dentro da igreja. Se uma pessoa, vamos dizer que é a mulher está na igreja, frequenta a igreja, participa dos grupos, e o homem nada. E os dois são casados. Não tem como a gente falar que o casal vive uma vida de oração, uma vida ordenada para Deus. Não tem como. Mas o homem vai só à missa domingo e a mulher fica todo dia lá na igreja. Por que não? Porque como os dois, uma só alma, dentro do lar, a mulher não só ela tem que cuidar da alma dela, e o marido também cuidar da alma dele. Para o casamento se também, né? De maneira individual. De maneira individual. Não só um fazendo e o outro não fazendo nada. Porque senão é como se uma alma estivesse arrastando a outra nas costas. Esse é o sentimento. A gente tem que ser claro com as coisas. Não vou falar aqui de teologia, filosofia, nada disso, mas ser claro com o que realmente acontece com um casamento que só um dos lados ora, que só um dos lados vai à igreja. Entendeu? Então, esse é o primeiro entendimento que a gente queria passar aqui nessa live. A oração do casal. Então, mas olha só, muitas mulheres aqui vivem essa realidade, né? Então, assim, tudo bem que não é uma realidade ruim,
Mas se essa é a realidade, né? A Eliane já colocou assim, é a minha. E aí eu vou mais além. E aí a mulher que está aí, desse lado, vamos fingir que é a mulher, porque são minhas alunas, né? E o marido não acompanha, tá em outra, né? Enfim, ela precisa vencer, não, de outra maneira, mas não abandoná-lo, né? Então ela vai precisar vencer por amor, por caridade, para que a oração dela se transforme em obras palpáveis, né? Aqui, ao invés dela afastar esse marido, porque o que acontece muitas vezes? A mulher, ela fica com tanta raiva porque o marido não acompanha, e aí o casamento vai esfriando, e aí ela vira uma beata, né, chata, que reza demais, que só fala de igreja, e aí, ó, o casamento afasta. E não é isso, não é esse pensamento que a gente quer trazer para cá. Pelo contrário. Não, não. E eu estou só seguindo a linha do raciocínio de o que a grande maioria dos casais vivem, Uhum. tá? Isso eu estou falando de casais da igreja, né? Que são católicos. A grande maioria vive isso. Essa descompensação na vida de oração em casal. Não estou falando, eu estou dando exemplo aqui da mulher, porque também tem casos que só o homem vai e a mulher também não vai, Sim. tá? Então, eu estou falando aqui, o bom da live assim, de formação é que a gente fala a parte ruim para depois explicar como isso deve ser corrigido, tá? Uhum. E também tem um lado que a mulher também fala assim, vamos dizer que é a pessoa que vai à igreja, né? Eu só oro, eu faço um monte de coisa. Tá, mas a gente não sabe também, isso também eu corrijo muito na direção espiritual, que a gente não sabe também se a pessoa está fazendo esse tipo de oração correto. Você está entendendo? Quando a pessoa... Eu pergunto, primeiras perguntas que eu faço na mentoria você tem vida de oração? Depois que a pessoa já está me acompanhando, já entende esse peso da minha pergunta, ela não fala qualquer coisa. Ela fala a verdade. Eu não tenho vida de oração. Entendeu? Porque como é a vida de oração? Eu tenho vida de oração, eu estou orando o que eu mais ouço, né? Eu estou orando todo momento com Jesus. Mentira. Não tem isso, não é vida de oração. Eu estou todo momento orando. Eu estou todo momento pensando em Jesus. Mentira. É uma desculpa para dizer que você pode estar pensando em Jesus, mas a gente está falando aqui exatamente do momento de oração. Tá? Uhum. Quer ver outro exemplo? Aí está a moça dona de casa, tal, a menina, aí está a canção nova ligada, né? Essas TVs católicas, TV Aparecida, tal, aí fica o dia inteiro ligada. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, eu rezo o dia inteiro. Tá entendendo? Sim, é só barulho, né? O dia inteiro. Uhum. Aí chega meu marido do trabalho, aí começa a gritar, angustiado, agoniado, e eu lá minha casa é uma clausura. Mentira, você não está rezando o dia inteiro, você está ouvindo barulho o dia inteiro. Uhum. É barulho. Canção nova, barulho, não. Pelo amor de Deus, não é. Ela foi um dos instrumentos para mim, a conversão da Nayara. Só que a gente começa a entender, aí vamos começar a entrar nos tópicos de entendimento aqui. A gente começa a compreender com o amadurecimento que a gente precisa ter vida de oração. Vida de oração não é ficar escutando os outros rezando o dia inteiro. É oração pessoal. É você ter vida de oração pessoal. Bater o pé. É isso, essa vida de oração pessoal, presta atenção, que alimenta a nossa alma. E a nossa alma alimentada, a gente consegue doar alguma coisa. A gente não doa nada quando a gente está seco. Uhum. E você está entendendo? Observa o seguinte, esse é um dos exercícios que eu faço. Tudo isso que você falou, que eu faço vida de oração, que eu penso em Jesus toda hora, tá bom. Eu vou te passar 2 exercícios. De apenas 10 minutos, 15 minutos de manhã e 20 minutos na parte da tarde para a noite. Como isso vai fazer a grande diferença?
porque você ficou em silêncio e meditando naquilo que eu pedi para meditar, na oração que eu pedi para fazer, na leitura que eu pedi para fazer. Apenas porque você ficou em silêncio, meditando e permitindo que aquela palavra trabalhe na sua vida. Então, assim, se a pessoa não consegue fazer isso, ela não consegue plantar e aprofundar nada na vida dela. Tudo fica raso. Tudo fica raso. Quer falar alguma coisa? Não quer partilhar? Não, tranquilo. Pode continuar. Então, vamos lá. Ainda mais, aqui, 99% deve ser mulher, né? Então, vamos voltar aqui para o público feminino. Com certeza, ainda mais a mulher, a mãe, esposa, o que ela tem que ser dentro do lar dela? O que eu vejo a Nayara sendo dentro do meu lar, do lar onde a gente mora? Duas coisas. Ela é a alma do lar. Então, se a alma fica doente, o lar todo fica doente. Se uma mulher está em processo de ansiedade, depressão, tristeza, medo, ela começa a transparecer isso para o lar inteiro. Entendeu? A mulher no lar, ela é aquele porto seguro que o marido precisa, que os filhos precisam. Se ela não é esse porto seguro, parece mais uma areia movediça, a gente vai afundando junto. Sim. Entende? Essa é uma coisa que eu gosto de comparar a mulher, ela sendo a alma do lar. A segunda coisa, ela é o farol do lar. O que é o farol? É aquele porto seguro, aquela estrutura que fica até no meio do mar ou na terra, mas pode bater onda, pode vir o maremoto que for, mas ela está firme em pé, iluminando aqueles que estão lá embaixo, lá na tempestade. Então, se ela desaba, se esse farol apaga, a gente fica sem direção. Então, olha a importância da mulher ter vida de oração. Sim. Então, se você é esse farol... O que você falou aí, né? A gente fica pensando, caramba, né? Mas eu não estou nesse patamar ainda de não desabar, né? Vamos aprender isso hoje. E aí a gente cai em que ponto? Bom, o que faz com que a gente se torne tão forte e que mesmo que venha grandes tribulações ou dificuldades, a gente esteja pronto? É a certeza do céu, é a certeza do Deus poderoso, né? Que, bom, nada que acontece aqui nessa terra vai me matar, porque a minha alma foi feita para o céu. O que nos traz essa certeza de que tudo aqui é passageiro, então tudo que acontece aqui vai passar, né? Nada, mas a doença, a dificuldade financeira vai passar, né? A gente não vai parar aqui. E o que nos traz essa certeza e essa confiança diária é a vida de oração, né? É aquela frequência na oração. Bom, eu tenho certeza de que um dia eu vou para o céu. Então, tudo que acontece aqui, seja alegria, seja tristeza, tudo isso é passageiro. Então, eu não preciso me importar muito com o que está acontecendo aqui. Porque muito mais vale a minha alma, a alma dos meus filhos, do meu marido lá no céu. Isso. Então, vamos lá, gente. Vou convidar vocês aí a partilhar essa live. Manda essa live para algum casal, que agora a gente vai começar a falar os caminhos que a gente pode fazer, que a gente deve fazer para salvar essa situação. Então, aprendemos que a mulher é a alma do lar, é esse farol. Então, da mesma forma que o lar tem uma alma, e essa alma é a mulher, a mulher também tem uma alma e ela precisa cuidar dela, a minha esposa, ela precisa cuidar da alma dela. Renato, você fala de uma coisa que eu sou apaixonado em falar e em estudar é alma. Então, assim, e são coisas muito básicas para a gente ensinar, que não é básico para todo mundo. A gente é feito de corpo, a posição, corpo e alma. Vamos dizer que a alma é assim. A alma não tem a forma do corpo. Mas a alma e o corpo são uma coisa só. E o que a grande maioria das pessoas fazem para cuidar dessa situação? Estou numa situação de ansiedade, de tristeza, de medo, minha casa está caindo pelos pedaços, está desordenada. Ela vai recorrer a meios mundanos para fazer isso.
entendeu? Queira você imaginar quais são esses meios. Dos mais simples aos mais tenebrosos de pecado mortal, tá? A pessoa se desordena toda porque ela não sabe o caminho a ser trilhado, então ela não quer organizar nada, ela quer sair daquela situação de desespero e deixa tudo bagunçado. Entende? Então, ela quer uma fuga. Uma pessoa que não tem vida de oração, ela deseja mais uma fuga do que ordenar aquilo que está bagunçado. Olha, a gente vai chegar nessa questão da ordenação, mas primeiro a gente tem que entender a questão da alma. Então, ela só oferece meios para o corpo, sensitivos ao corpo, e o corpo só deseja essas concupiscências. Olha só, eu só não quero barulho. Eu quero ligar minha Netflix e ficar ali, ó, vendo filme, três filmes por dia. 2 filmes por dia. Eu tenho que ter o meu momento. Eu tenho que ter meu momento do futebol todo dia. Eu tenho que ter o Flamengo, tenho que ter a Liga da Champions, eu tenho que ter o time lá da Europa, o outro lá, ou isso ano. É a paz, que a pessoa quer ao chegar em casa, né? Exatamente. Eu tenho que ter meu videogame. Cada um vai ter uma coisa. Olha só, bota as crianças para estudar o dia inteiro. Só chega em casa, não quero saber, vamos lá, vamos comer e vamos dormir. É esse tipo de paz, de ordenação que as pessoas buscam hoje. Vamos ter um filho só, porque 2 já é uma bagunça. Mal sabe que ter 2 é muito melhor que ter 1, né? E ter 3 é melhor que ter 1, que ter 2. Porque vai formando uma comunidadezinha, eles mesmos vão se cuidando um do outro. Então, esses são os meios, né? Até de buscar. Quando você fica no silêncio, né? Por exemplo, você entra lá no teu quarto, fecha a porta, abaixa a cabeça e vai fazer uma oração, seja silencioso, seja com a ajuda de um livro. Ali vem à tona os problemas, as dificuldades e a realidade, né? Bom, se teu dia no trabalho foi difícil, vai vir tudo aquilo na tua mente. Se você tem um monte de coisa para resolver na semana, vai vir tudo aquilo. E exatamente, né? É a hora de você ofertar isso para Deus. E aí os pecados também vêm à mente, né? Se você já tem o hábito de praticar. E quando, na verdade, a gente buscando todos esses prazeres, esses barulhos, jogo, videogame, filme, etc., né? Nada de mal nisso, tá, gente? A gente vê filme também, futebol, tudo bem. Só não pode ser uma fuga e nem pode ser todo dia, né? Mas aí a gente está buscando barulho para o quê? Para não se encontrar com a sua própria realidade, com a sua verdade, com as suas contas, com o que você tem que fazer no dia seguinte. Você é um adulto que deseja viver alienado, né? Exatamente. Então, aí a pessoa, a gente está falando aqui, a pessoa está cuidando do corpo. Ela está cuidando só do corpo. Ela quer ter as 10 horas de sono dela, 8 horas, 9 horas, porque quando era solteira, ela vai o casamento. Então, no meio de toda essa transição, esse percurso, tem uma coisa que a gente começa a esquecer, que é a alma. Em nenhum momento você olha para a alma, você cuida dela. E o que acontece com a alma? Quando você não cuida do corpo, quando você não se alimenta, ou você só come besteira, o que o corpo fica? Doente. A mesma coisa é a alma. Se você não alimenta a alma vai ficar doente da mesma forma. Aí que vem o negócio, né? Quando a alma fica doente e chega a um ponto de doença assim, tão sério, tão grave, pelas feridas, pelo mau cuidado, ela começa a transparecer isso para o corpo. Então, aqueles mecanismos de fuga que a gente achava que tinha, foram esses exemplos, esses são uns exemplos, existem vários, tá? Não começam a funcionar, a gente começa a perder realmente a ordem da vida. Aí que bota a culpa em todo mundo, menos nela. Então, quando essa doença que reflete na alma começa a refletir no corpo, tem um nome, isso se chama doença psicossomática. O que é isso? É quando você vai no médico, aí você fala assim, eu falo isso de cadeirinha porque isso aconteceu comigo.
E com a maioria das pessoas que eu atendo falam a mesmíssima coisa. E você vai falar que também aqui com você. Você chegou no médico, aí você falou assim para ele, estou com falta de ar, estou com taquicardia, estou com dor de cabeça, estou com torcicolo, minha coluna travou. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Aí o médico passa uma bateria de exames. Aí faz eletrocardiograma, eletrocefalograma, tira a chapa da coluna, tira sangue. O Tem nada. ansioso... Não, calma. Aí o ansioso é assim, ó. O ansioso olha para o médico e vai falar assim, nossa, ele vai falar que eu tenho alguma coisa, ele vai me passar um remédio e eu vou acreditar e vou tomar e vou ficar bem. O ansioso, ele acredita. Aí o médico vira para você e fala assim, você não tem nada. Vou te passar um calmante para você dormir e ficar em paz. Vou te passar um analgésico. Aí começa. Aí você toma um mês, o negócio começa a parar de fazer efeito, aí você volta lá. Aí ele vai te passar o quê? Uma dosagem maior. Esse é o percurso. Às vezes a pessoa nem vai no médico, vai logo na amiga, e a amiga já está tomando remédio, ela vai, ó, toma um calmante, toma assim, que você vai ficar tranquilo. Quem o marido chega estressado do trabalho? Tá. Como é que eu vou dar? Eu tomo logo um calmante do negócio para ficar calmo. E não é assim. Aí a gente começa a ver que a gente não cuidou da alma há anos. Há anos. Então, assim, a gente começa a fazer um processo de cuidar da alma. E a gente começa... Esse é um exemplo que a Nayara deu, quando você... É um exercício espiritual isso. Você entra no seu quarto, você faz uma leitura espiritual, você começa a se enxergar, na verdade você está enxergando a sua alma. E começa a ordenar ela. Eu estava dando esse exemplo na minha aula, eu falei assim, a nossa alma é igual não sei onde é que o pessoal que mora a maioria, vamos dizer que isso é do Nordeste, lá o pessoal chama sítio de chácara. Aí você herdou do seu avô uma chácara, presta atenção. Olha lá, o calmante é viciante, é remédio para dormir. Olha o que estão falando aqui, exatamente isso. Vamos dizer que você herdou, presta atenção à questão da alma, olha só. Vamos dizer que você herdou do seu avô uma chácara. A comparação da chácara, do sítio, da fazenda com a alma. E você herdou de Deus uma alma. Ó, mesma comparação. Deus te deu uma alma, te herdou uma alma, e teu avô te herdou uma chácara. Aí, tá bom, vamos lá conhecer a chácara. Você chega lá na chácara. Nunca ninguém cuidou. É uma bagunça. Tudo desordenado. Fruta, árvore, um monte de árvore frutífera, mas aquelas árvores mal cuidadas, um galho para cima, para baixo, um monte de fruta podre no chão, os bichos pastando em qualquer lugar, e passa uma vala no meio da fazenda. Olha, a casa dá até medo, parece a casa do fantasma, toda caindo aos pedaços. Aí você fala, mas é meu. Preciso cuidar. Uhum. Aí você fica esse tempo todinho da sua vida sem ter vida de oração. E você sabe que você tem uma alma. Aí um dia você fala, vamos visitar nossa alma. Como é que a gente visita a nossa alma? Com oração. Aí você foi visitar a sua alma. Com um exame de consciência, com uma leitura de livro, com a leitura do Evangelho. Isso tudo é forma de visitar a alma. Rezando o terço. Aí você olha a sua alma, é uma bagunça, desordenada, igual o sítio. Vamos lá, para as mulheres aqui, donas de casa. Quando você olha uma situação dessa, primeira coisa que você tem que fazer é o quê? O que você quer fazer em primeiro lugar? Fala. Colocar a casa em ordem. Colocar a casa em ordem. Você, vamos lá. O que é frutífero e está dando fruto podre, que já não está dando fruto bom, vou arrancar. Aquela que está dando fruto bom, vamos podar. Essa vala que está passando no meio do sítio, vamos aterrar e vamos canalizar essa vala para outro lugar. E descobrir que tem um monte de fonte de água que foi aterrada, pisoteada por animais, porque os animais estão pastando em lugares errados. Vamos colocar o animal para pastar no lugar certo e vamos reabrir essas fontes. Opa, saiu fonte de água límpida de dentro dessa chácara. Agora vamos pintar a casa, ordenar a casa e jogar fora o que é ruim. Mas deixamos coisas boas lá na chácara. Árvores frutíferas
E podemos plantar mais frutas lá, botando mais sementes lá. Olhando para a alma, eu encontrei as coisas que desordenavam minha alma. Primeira coisa que eu faço, vamos ordenar? Vamos. Como é que eu faço? Confissão. Uma bela de uma confissão. Confissão. E começa a limpar a alma. É a primeira confissão. É aquela limpada boa, geral. Aos poucos você vai fazendo confissões mais profundas, mas a primeira é assim. Aí você vai ordenando a sua vida de oração. E vai entendendo que você pode plantar sementes ali para darem mais frutos ali. Esses frutos, quando eu falo frutos, são dons e virtudes que você vai colhendo dentro da sua alma. Todo dia, se você plantar uma semente, plantar uma semente, plantar uma semente, de uma forma ordenada na sua alma, você vai colher esses frutos lá na frente. Preste atenção. Quando você ordena a sua alma dessa forma, você consegue ordenar a sua vida e você consegue sim começar a ordenar o exterior. Como você chega na casa de alguém e vê aquela bagunça na casa, aquela sujeirada, e você fala assim, eu tenho vida de oração. Não tem. As pessoas, gente, pessoal, elas ficam bobas quando elas vêm aqui em casa. A gente tem 3 filhos, nós 2 trabalhamos em casa, os 2. As pessoas olham aqui e falam assim, como é que vocês mantêm a casa assim organizada? Primeiro passo, organize sua alma. Aí sim, organizei a minha alma, comecei a organizar a minha casa, eu vou para o passo mais difícil. Começo a organizar o meu casamento. Quer falar um pouquinho dessa parte? Aí eu começo a organizar o meu casamento. Quando eu tenho vida de oração, Renato, estou com a vida organizada, a minha alma, isso começa a transparecer para o meu corpo. A Nayara tem a organização na alma dela, tem a vida de oração dela, isso começa a transparecer para o corpo dela. Quando a gente cresce com maturidade nisso, os 2 estão caminhando para qual lugar? Fala para mim. É para eu falar? É. Para o céu. Para o céu. Mas não é o céu do Renato, nem o céu da Nayara. É o mesmo céu. Sim. Aqui, ó, Renato e Nayara. Os 2 com vida de oração, eles estão caminhando. E juntos. Juntos. Não assim, ó, vou para lá e você vai para cá. Não. E juntos, caminhando para o céu. Aí, porque os 2 têm o mesmo objetivo, que é o céu. Se o seu objetivo é esse, se o do seu marido é esse, vocês estão caminhando para o mesmo lugar. Quando você resolve esse objetivo, isso se chama transcendência. Quando você resolve isso, todo o resto é resolvido. Exemplos. Eu e a Ana senta para conversar sobre trabalho. Amor, vamos falar assim, que a gente está pensando no céu. O céu é maior que o trabalho. A gente senta para conversar sobre a criação dos filhos. É tranquilo. Por quê? Porque o céu é maior que a criação dos filhos. A gente senta para conversar sobre o nosso lazer. É tranquilo. Porque o céu é maior que o nosso lazer. A gente senta e conversa para trabalhar, para conversar sobre finanças, para pagar a conta, como a gente deve pagar, o que a gente deve organizar, o que a gente deve sonhar, nossos sonhos. Quando a gente está indo na mesma direção indo para o céu, a gente sonha as mesmas coisas. Casais hoje brigam porque cada um sonha uma coisa. Está desordenado o teu casamento. Eu sonho com a casa própria. Eu sonho com o meu carro novo. Está desordenado. Os 2 têm que sonhar a mesma coisa. Exato. Eu sonho que meu filho seja isso. Aí outro, eu sonho que minha filha seja isso. Está desordenado. Tem que caminhar para o mesmo sentido. Como é a educação dos meus filhos? Ah, eu quero que seja assim. Não, eu quero que seja assim. Desordenado. Uhum. Você está entendendo?
O que une isso, o que une essa ordenação, o que une essa aproximação, essa ordenação matrimonial, primeiro é sua ordenação com relação à sua vida de oração. Se você é incapaz de dialogar com Deus, como é que você vai dialogar com o teu marido? Sim. Você está entendendo? O que é o diálogo? Eu tenho que explicar, porque as pessoas não sabem o que é. Uhum. O diálogo é assim, ó. Eu falo e você me ouve. Você fala e eu ouço. E não é só isso, mas eu falo, você me ouve e você entende. E você fala. Eu te ouço e eu entendo. Uhum. As pessoas não conseguem dialogar mais. Uhum. É gritaria em cima de gritaria. Quando está gritando, a alma está gritando, está um desespero só dentro de casa, está uma desordenação só. Entende? Sim. Então, assim, como é que alguém vai se compreender? Como é que alguém vai se ordenar? Isso tudo, ela transparece, quando isso tudo está fluindo dessa forma, isso tudo a gente colhe frutos em todas as áreas da nossa vida. No nosso matrimônio, na criação dos filhos, nas nossas finanças, no nosso material, no nosso servir à igreja. Tudo se ordena, gente. Tudo se ordena. A gente hoje trabalha da forma, para qualquer um aí fora, fala assim, cara, é impossível fazer isso que vocês dois fazem. Nós dois trabalhamos em casa e ficamos juntos praticamente o dia inteiro. Saímos juntos, passeamos juntos, vamos fazer as coisas juntos, com as crianças, tudo junto. A grande maioria trabalha fora, fica 10, 12 horas fora de casa e quando chega ainda tem a capacidade de brigar com a esposa, com o marido. Ele está morrendo de saudade. Isso é uma desordenação na vida matrimonial que te leva a ter feridas muito graves na sua alma. Uhum. Que aí onde fora, né? Muitas vezes a busca no casamento está fora do que de verdade importa. Então, muitas famílias vivem isso. Cada um pensa algo que não está voltado para o casamento, né? E aí, hoje, a gente falar de vida de oração fica muito vago e difícil de se encaixar. E aí eu estava pensando aqui, como começar, né? Se a pessoa ainda, ela mal consegue rezar sozinha, que sai em família, né? Então, acho que o principal é não você querer mudar o teu marido, né? Mas você começar por você, né? Você começar a ordenar a sua vida de oração individual. A gente está falando aqui, né, de ordenar o seu casamento com vida de oração. E aí, não só a vida de oração em casal. Uma aluna perguntou lá na caixinha: Ah, Nayara, como rezar em casal? Alguma coisa assim. Tentei com meu marido oração espontânea e não consegui, ele travou, né? E aí eu deixei para responder aqui na live. Óbvio que ele travou. Gente, não dá para você chegar num casamento todo dia e falar com seu marido: vamos fazer oração espontânea, ajoelha e fica: Senhor, eu te louvo, chura lá. Não dá, sabe? Isso é vida real. Um dia você vai estar muito cansado, vai estar com raiva do seu marido. Se você não está afim de falar, quem dirá fazer oração espontânea? Os dois ali não precisa disso. O que precisa é você ter a sua vida de oração individual, pessoal com Deus, ordenada, organizada e ter sim uma oração em família de acordo com a ordem de vida de vocês. Nós, né, não somos monges, nem vivemos em mosteiros, nem em convento. Então, cada família tem a sua realidade, o tempo que fica junto. Se der para rezar por exemplo, né? Todo dia o pai que chega tarde do trabalho, ele consegue rezar 3 Ave Marias e um Pai Nosso. Tá bom. Com a família? Tá bom, é o que dá. Mas aquele homem e aquela mulher, eles têm o momento pessoal dele com Deus. Porque quando a gente tem a nossa vida de oração pessoal organizada,
isso expande. Então, eu não preciso ficar forçando o meu marido a rezar ou ficar jogando na cara dele. Olha, você não reza, por isso que você tá assim. Olha, você não vai na igreja, por isso que você tá assim. Isso não é coisa de uma mulher que reza. Porque a mulherada faz isso, entendeu, Renato? O marido não vai na igreja, só que elas ficam perturbando a cabeça do homem o dia inteiro. Não reza, que ele não vai na missa. Só que ela que vai, ela não muda. Ela perturba o dia inteiro, né? Ela só fica ouvindo coisa alta, louvor alto, YouTube o dia inteiro. Aí não conversa com o marido, não bota a mesa, só fica rezando. Ele vai falar, poxa, eu casei com uma mulher ou com uma beata? Porque a mulher, né? Só fica aí, não me dá uma atenção, né? Não senta mais na mesa comigo, é só barulho. Então, assim, precisa ter essa ordenação individual, independente da tua realidade. Eu estava lendo um livro que eu acabei agora há pouco, né, que era Regras de Vida para Mães. E essa mulher, ela tem 5 filhos e era uma mãe homeschool de 5 filhos. E ela conseguiu organizar dentro da rotina delas, e aí aqui eu vou trazer pequenos exemplos, né? Acho que dá tempo, não dá? Rapidinho. De vida de oração. Dentro daquela realidade. Então, uma oração pessoal de manhã e uma oração pessoal à noite. Breve, 10, 15 minutos, sabe? Não é uma hora. Uma hora você não vai dar conta. Ai, amanhã eu vou rezar, Nayara. Uma hora, vai rezar nunca mais. Só amanhã, depois só um domingo na missa. 10 minutos, 15 minutos, de manhã e de noite. E ao longo do dia? Não pode também só rezar de manhã e só rezar de noite. Então, no meio dos dias, seus filhos estudam e você tem mais tempo, você consegue parar para fazer uma oração ali no meio da tarde. Se não, aí é que vem as orações em forma de jaculatória, que aí você estava até falando, né? Que é a pessoa elevar o pensamento a Deus, que é a pessoa, principalmente a mulher, né? Então, você, mulher, tá lá. Você gasta 1h30, 2 horas do seu dia fazendo só o almoço, depois mais 1 hora fazendo só a janta. E aí, se você lavar a louça, é mais 40, 50 minutos lavando a louça, né? Enquanto você está ali nas panelas, enquanto você está lavando o banheiro, enquanto você está fazendo orações. Mas não são só essas as tuas orações. Elas são as orações ao longo do dia. E quando você aprende a rezar, fazendo as suas tarefas, e aí pode ser até um trabalho. Ai, Nayara, meu trabalho é muito chato. Eu fico no computador atendendo um monte de gente chata. E ali você está rezando. E você está recebendo aquele trabalho como uma forma de oração. E aí, de fato, você vai falar, não, hoje eu tive um bom dia de oração, porque eu rezei de manhã, eu rezei ao longo do dia, eu já tenho as minhas jaculatórias na cabeça, eu rezei, eu tenho meu momento de oração pessoal, de exame de consciência, de meditação à noite. E aí, geralmente, nesses dias, a coisa não vai desandar na tua casa, na tua cabeça. Você vai conseguir se manter mais concreta, porque você foi obedecendo o seu plano de vida espiritual, que é você obedecer aquilo ali. E depois, você internaliza, né? Aquela coisa ali. Eu, por exemplo, eu faço uma oração de manhã com as crianças, que é a minha oração lá da Lectio Divina, né? Não é lá essas coisas que eu faço com as crianças, enfim, porque eu não aguento acordar mais cedo igual eu fazia antes. Porque eu fico aqui até de noite todo dia trabalhando, né? Antes eu fazia isso sozinha, antes das crianças acordarem. Hoje não mais. Mas hoje se tornou um hábito. Até mesmo quando a gente levanta mais tarde, ou se for na missa de manhã, entendeu? Até as próprias crianças já pegam o meu livro, a minha Bíblia, o Tomazinho, e me dá. Porque até ele entendeu que aquela hora que todo mundo acordou e sentou, vai ter a leitura, vai ter a oração, primeira leitura, salmo e evangelho. Todo santo dia. Acabou, virou um hábito, ficou fácil. E, amor, vamos pegar esses 15 minutinhos no final e eu queria fazer um convite para o pessoal que está aqui na live. Preste atenção. Às vezes você está achando aqui que mas isso aí... Tem uma pessoa até que passou aqui rindo, né? Já. Tipo assim, isso é coisa de outro planeta. Não é. Preste atenção. Existe, sim, forma de você aprender a fazer isso.
tá? Que eu até já conversei com muitos padres, porque às vezes, até dentro da igreja, pouco se fala sobre isso. Como ter vida de oração, né? A gente pouco ouve isso, mas, enfim, estamos aqui para isso. Somos igreja, somos irmãos aí católicos para a gente explicar isso, tá? Então, tem um aprofundamento que eu faço, já faço já há bastante tempo, se chama aprofundamento de vida de oração. É um aprofundamento que vai ser voltado para aquelas pessoas que querem aprender a ter vida de oração. E eu quero convidar todos vocês que estão aqui para participar. Vai ser em grupo fechado e gratuito, tá? Vão ser 3 dias. Vão ser 3 dias. Gratuito. Gratuito. Deixa eu explicar cada dia para as pessoas verem a importância disso aqui. Essa live de hoje, gente, é uma live mais para chamar, aquela live chamativa, de chamar atenção. Olha, como existem formas, sim, de você ordenar o seu casamento. Sim. Então, só para dar o estalo da emergência, que existem formas. Então, nesses 3 dias, eu vou explicar como fazer isso na prática. Um aprofundamento totalmente na prática, tá? Eu vou ensinar a fazer isso na prática e vocês vão começar a fazer isso no exato momento que vocês aprenderem. Então, vamos lá. Vai começar segunda-feira. Vai ser segunda, terça e quarta, 3 dias. Em grupo fechado, vai ser dentro de uma plataforma Zoom. Por que grupo fechado, Renato? Faz aqui em live. Não, live ninguém... vou falar uma coisa. Em live, ninguém dá importância. A maioria fica 5 minutos e fala assim, ai, que bênção, e sai. 5 minutos não muda a vida de ninguém. Você precisa de determinação, né? Vai ser uma coisa... E você precisa de determinação para fazer isso. Você precisa de vontade de fazer. Sim. E é impressionante. Toda vez que eu faço aprofundamento, entra, sei lá, 80, 90 pessoas, fica até o final. Então, é as mesmas pessoas ouvindo as mesmas coisas. Então, isso é maravilhoso, tá? Então, vamos lá. Segunda-feira, eu vou falar sobre o tema da rotina de oração. Eu vou entrar a fundo, explicar a importância da rotina de oração na vida de todo mundo, na sua vida pessoal, na vida do casamento em si. E a rotina de oração, ela é quase uma cura para a nossa ansiedade. Tá? Vou explicar brevemente por quê. A grande maioria das pessoas, elas afloram a ansiedade por esse simples gesto aqui. Ó. A gente está aqui, ó, vida presente. Estamos aqui. Aí a pessoa fala assim, eu tenho a vontade de fazer isso. Eu tenho um sonho, um objetivo. Não importa o tempo que seja. Pode ser daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, daqui a 1 semana, daqui a 1 dia. Quando acabar essa live, é um objetivo. Então, a gente tem isso na vida. Todo mundo tem. E tem a segunda coisa, as preocupações. Então, veja bem, preocupações. Então, são essas 2 vertentes que a gente tem na nossa vida. Sim. O que o ansioso faz? Ele traça essas 2 linhas e já fica desesperado para esse momento chegar. Ele fica contando o tempo. Ai, meu Deus, tem que chegar logo. Eu tenho que casar, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que pagar aquilo. Pagou um boleto do aluguel do apartamento de agosto. Ele já está pensando no aluguel de setembro. É assim que o ansioso vive. Entende? Ele não produz nada nesse tempo. Ele só fica pensando em pagar a próxima conta. Então, ficou acomodado na ansiedade dele. Eu esqueci de falar, o pessoal que é aluno da Nayara, clica aqui na setinha e me segue. Tá? Me segue. Clica lá no link que está na minha bio, que é dessa forma que eu vou te pegar lá e te levar para o grupo para participar do aprofundamento de oração. Tá? Depois eu vou falar isso no final, novamente. Então, entendeu o que o ansioso faz? Na segunda-feira eu vou mostrar o que você deve fazer nesse tempo, entre aqui, hoje, até chegar ao seu objetivo. Esse tempo, para todo mundo aqui, ele se chama cronológico, o tempo que você conta no relógio. 1 mês, 1 ano, 2 meses da semana.
Agora a gente vai aprender quando a gente tem vida de oração, quando a gente tem rotina de vida de oração, esse tempo ele se transforma em kairos. Kairos, que é o tempo da graça. O kairos completo é o céu. Lá não tem tempo. Então, quanto mais kairos, menos crono. A gente tem que alcançar esse equilíbrio, pelo menos. Entendeu? Então, transformar esse momento aqui num tempo de tranquilidade, de calma, para você chegar nesse objetivo bem preparado, bem disposto, corpo e alma lá. E as preocupações, com o tempo, vão desaparecendo. As preocupações exageradas, que 99% nem vão acontecer, é isso que faz o surdo morrer. Então, esse é o primeiro dia, tá, gente? O segundo dia é, a gente vai aprender a vencer a depressão. Primeiro dia, vamos vencer a ansiedade. Segundo dia, vamos aprender a vencer a depressão. Como? Com aprofundamento na palavra de Deus. O que é a depressão, Renato? A gente tem a nossa vida aqui. Essa é a normalidade da nossa vida. O que Santa Teresa d'Ávila explica para a gente? A gente precisa ter um equilíbrio na nossa vida. A gente tem altos e baixos. A gente tem alegrias e tristezas. A gente tem vitórias e derrotas. Mas olha só minha mão, ó, como é que está. Ela está sempre permeando no equilíbrio da vida. O que o depressivo, como é que é a vida, como é que alguém se torna depressivo? Não estou falando de doença biológica. A gente tem doença que tem que tomar remédio realmente para curar a depressão. A grande maioria não é. Não é. Eu sempre faço esse desafio. É cuidar da alma. O depressivo é assim, ó. Ele teve uma alegria, aí teve uma tristeza. Ele não consegue sair daquela tristeza boba. Ele não consegue se levantar. Aí daqui a pouco vem outra tristeza e afunda mais. Por que o nome depressão? Na geografia, depressão é algo embaixo do nível do mar. Embaixo do nível da terra. É um buraco. Aí a pessoa vai tendo tristeza, tristeza, tristeza e não tem força para se levantar. E fica na depressão. Por que a aula 2 vai te ajudar a sair desse estágio? É onde você vai aprender a se aprofundar, mas não se aprofundar na depressão, se aprofundar na palavra de Deus. Lá eu vou ensinar 5 passos, que é a Lectio Divina, para você entender a palavra e usar na sua vida como um remédio. A gente vai parar de... Eu conheço tantos católicos e acompanho tantos católicos que olhavam a palavra, não entendiam nada do que liam. Você olha para... É igual você chegar para uma pessoa que conhece ervas, né? E leva ela no teu quintal, aí eu falo assim para a pessoa, você está vendo todas essas ervas aqui, ó? Aí eu só estou vendo planta. Então, cada erva dessa aqui tem uma função medicinal. Uma é para o fígado, outra para o corpo, outra para dor não sei o quê, outra para não sei o quê. A pessoa que conhece. Quem não conhece, olha um monte de planta. Para quem não conhece a palavra, é um monte de história. Para quem conhece, tem cura ali em cada versículo daquela palavra. Cada versículo é uma semente de cura que você precisa aprender a plantar na tua vida. Você consegue sair desse estágio de depressão. Essa é a aula 2, estágio. A aula 3 é a que eu gosto mais. A aula 3 ensina a gente a vencer o medo, que é o que a grande maioria está, com medo. Medo de quê? Medo de tudo. A pessoa tem medo de tudo. Como é gerado esse medo? Pode ser gerado por uma ansiedade, pode ser gerado por uma depressão, pode ser gerado por um trauma. Sim. A aula 3, que é o último dia, é onde eu ensino o passo a passo e a importância de ter um encontro pessoal com Deus. O encontro pessoal com Deus vence os medos da nossa vida. Ah, então vocês não têm medo? Temos medo. Mas não são os medos que nos dominam. Você está entendendo? Temos medo? Eu tenho medo, a Nayara tem medo. Mas eles não nos dominam. Deu para perceber? Então, a aula 3, para mim, é mais importante, é onde você vai aprender esse passo a passo. Então, convite feito, vai começar semana que vem, segunda, terça e quarta, o aprofundamento de vida de oração. Ah, outro convite também, eu faço lives diárias, 1h45
5 da tarde e 20 e 45 da noite. Essas lives, elas duram 15 minutos. É 15 minutos para curar a sua ansiedade. Aí você pode começar a assistir a partir de amanhã. Tá bom? Convite feito, tá, amor? Quer falar as coisas, as considerações finais aí? Sim. Só finalizar, convidar todas, né? Principalmente para as minhas seguidoras, e minhas alunas estão todas convocadas totalmente, né? De repente a gente até altera a aula de quarta para quinta, para elas conseguirem, né? Que é a quarta-feira que está sendo as aulas ao vivo, porque é importante que elas estejam lá, né? Como eu falei, as duas coisas caminham juntas. Então, se eu estou cuidando dessa parte da alma, da minha vida de oração, eu vou ter uma vida mais ordenada e a minha alma vai ficar mais forte para conseguir vencer essa etapa, né? Como eu falei no início, a pessoa tá deixando o contraceptivo para viver os métodos naturais, parece que tá um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem hora que ela acha que vai vacilar, que vai fraquejar, que tá difícil. Então, eu acho fundamental que todas vocês que estão aqui participem, né? Aproveitem essa oportunidade, vai ser gratuito, serão 3 dias assim de muito aprendizado e certamente coisas que, né, esse dia 2 que você falou da Lectio Divina é o que eu faço, né? Depois que eu aprendi a fazer isso aí, eu nunca mais fiquei perdida. Ai, vou rezar o quê? Ai, vou abrir a Bíblia aleatória, sabe? Não precisa, a igreja tem a liturgia, cara, você não precisa ficar... Pode abrir aleatória? Pode, mas precisa ter ordem, né? Todo dia vai ser aleatório, aí vai cair lá no dia do Antigo Testamento, de Êxodo, que não tem nada a ver. Aí não deu fruto, você podendo aprender a fazer aí a Lectio Divina, que, né, é incrível, maravilhoso, ordenado, certinho, todo dia, que é o que eu faço. Então, todo mundo já vai aprender. Então tá bom. Gente, dá um print na live, que a Nayara sempre esquece de pedir. A minhas alunas, o pessoal que me segue aqui também segue a Nayara, faz um trabalho maravilhoso de mentoria dos métodos naturais e ensina você a largar os anticoncepcionais e conhecer seu ciclo, tá? O trabalho dela é esse, tá bom? Tá bom? Isso aí. Bom, Gente, tá. Muito eu me obrigada. respondo, Maria, para todas as mulheres aqui, todos os homens, os casais que estão aqui acompanhando a gente, e por nós também, né? Sim. Isso é importante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Gente, Deus abençoe e aguardo vocês no Aprofundamento de Vida de Oração na segunda-feira, tá bom? Tchau, gente. Tchau, boa noite, um beijo.